O governo Bolsonaro afirma que o acordo, cujo conteúdo ainda não foi divulgado, estimulará o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro e poderá gerar investimentos de até R$ 1,50 bilhão na economia nacional. Críticos do pacto apontam, porém, possíveis entraves à transferência de tecnologias para o Brasil, riscos à soberania nacional e efeitos nocivos para moradores de Alcântara, entre os quais remoções de comunidades quilombolas. Município com 22 mil habitantes a cerca de 100 quilômetros de São Luís, Alcântara fica numa península com localização privilegiada para o lançamento de foguetes e satélites. Próximo à linha do Equador, o centro inaugurado pela Força Aérea Brasileira, FAB, em 1983 possibilita uma economia de até 30% no combustível usado nos lançamentos. No entanto, como o setor é pouco desenvolvido no Brasil e tentativas anteriores de parcerias não prosperaram, a instalação jamais foi utilizada para lançamentos de satélites. Em nota, o Ministério de Ciência e Tecnologia afirma que o acordo de salvaguardas tecnológicas firmado por Bolsonaro e pelo presidente americano, Donald Trump, permitirá aos EUA e outras nações lançarem satélites a partir de Alcântara. O Ministério diz que o acordo também prevê o desenvolvimento de satélites com participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, entre outras entidades ligadas ao órgão. Não foram divulgados detalhes de como será essa participação e se os órgãos brasileiros terão acesso a tecnologias americanas. Em 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso negociou uma parceria sobre Alcântara com os EUA, mas o pacto foi rejeitado por parlamentares brasileiros. Na época, políticos contrários à parceria argumentaram que o documento feria a soberania nacional. Um dos pontos polêmicos do acordo tratava da entrada dos componentes americanos no Brasil. O texto definia que os itens poderiam ingressar em contêineres lacrados, sem qualquer inspeção. Outro ponto proibia o uso de recursos gerados pelo Centro de Alcântara no desenvolvimento de foguetes lançadores brasileiros. Segundo o embaixador brasileiro no EUA, Sérgio Amaral, as críticas que levaram à rejeição do acordo em 2000 foram solucionadas no novo pacto. Mas as mudanças também não foram detalhadas. A negociação entre os dois países foi retomada no governo de Michel Temer. Em 2017, o Brasil enviou uma sugestão de texto para os EUA, que responderam em 2018. Para Érica Rezende, professora adjunta de Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra, Alcântara tem o potencial de rivalizar com o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, principal base de lançamentos da Agência Espacial Europeia. Ela diz, no entanto, que o acordo com os EUA apresenta pontos problemáticos. Um deles é a adoção de salvaguardas, proteções tecnológicas, o que, segundo ela, impedirá a transferência de tecnologias para o Brasil. Rezende diz que, na prática, o Brasil alugará o centro para os Estados Unidos, que decidirão quais países poderão usá-lo e quem terá acesso às tecnologias. É improvável, segundo ela, que os EUA autorizem o uso do centro para lançamentos da China, país que tem investido muito no setor aeroespacial e poderia se interessar em utilizar Alcântara. A base tem um custo de manutenção muito alto, e o ônus será do Brasil. Não está claro qual será o ganho econômico do acordo com os EUA, diz Rezende. Em 2004, após a rejeição do acordo fechado por FHC, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociou uma parceria com a Ucrânia para explorar o centro. O país da Europa Oriental herdou tecnologias espaciais dos tempos em que integrava a União Soviética. A parceria foi anulada em 2015 e em meio a críticas aos altos custos e poucos resultados da iniciativa. Antes da parceria com a Ucrânia, o Brasil passou anos tentando desenvolver um foguete-veículo de lançamento de satélites, VLS. Houve 3 tentativas frustradas de lançá-lo de Alcântara. Na última delas, em 2003, o foguete explodiu em solo, causando 21 mortes. Desde então, o governo decidiu focar o desenvolvimento do veículo lançador de microsatélite, VLM. Mais baratos, os satélites menores têm ganhado mercado na produção de imagens de vigilância,
navegação por GPS e comunicação por internet. Em 2009, o Departamento de Estado americano expressou à Embaixada dos EUA em Brasília a posição do órgão diante do pedido da Ucrânia para que os americanos reconsiderassem sua recusa em apoiar a parceria de Alcântara. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os EUA não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil, dizia a mensagem do Departamento de Estado. Para Rezende, o documento levanta dúvidas sobre a disposição dos EUA em colaborar com o Brasil no desenvolvimento do setor. É estranho que, passados 10 anos, os americanos tenham mudado tanto que agora venham com uma retórica de cooperação, ela diz. Outro ponto questionável do acordo, segundo a professora, é a restrição de acesso a partes da base, que estaria prevista numa cláusula de extraterritorialidade. Segundo Rezende, os americanos argumentam que a medida busca minimizar os riscos de espionagem tecnológica. Mas ela diz que a cláusula criaria um espaço no qual o Estado brasileiro não teria soberania, cenário que sempre foi rejeitado por autoridades nacionais. Rezende afirma que após o 11 de setembro, por exemplo, o Brasil não cedeu às pressões dos EUA para criar espaços extraterritoriais em portos brasileiros onde americanos pudessem vistoriar as cargas que seriam exportadas para o país. Ela afirma que em países que abrigam bases dos EUA, como as Filipinas e o Japão, muitos militares americanos que praticam atos ilícitos escapam de punições por causa da cláusula de extraterritorialidade, o que gera revolta entre moradores locais. O entendimento com a Ucrânia era precário. A Ucrânia não teria condições plenas de cumprir com tudo o que seria necessário. Perdeu-se tempo, perdeu-se dinheiro e não se conseguiu nada. Eu realmente acho muito positivo esse acordo porque vai se viabilizar pela primeira vez, ainda que com muito atraso, a base de Alcântara. Como disse o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, com esse entendimento com os EUA será fácil seguirmos com o entendimento com outros países. Não queremos que apenas os Estados Unidos usem a base, disse Abdenur. O embaixador afirmou ainda que, segundo pessoas que conduziram as negociações, foram resolvidos os problemas de prejuízo à nossa soberania que existiam na primeira versão do acordo, do ano 2000. Lideranças locais dizem que no município há mais de 200 comunidades quilombolas, agrupadas em 3 territórios. As áreas ainda não tiveram os processos de titulação finalizados. O centro de lançamentos fica dentro de um dos territórios pleiteados, que ocupa uma área equivalente a 78 mil campos de futebol e abriga 108 comunidades. Borges afirma ainda que os moradores não foram consultados sobre o acordo com os EUA, que, segundo ele, fere a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais. Ratificada pelo Brasil em 2002, a Convenção determina que esses grupos devem ser consultados sobre medidas governamentais que tenham impacto sobre eles. O documento também postula que os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma. Em 2007, ao analisar uma disputa envolvendo o próprio centro de Alcântara, a Justiça Federal reconheceu a aplicação da Convenção 169 para comunidades quilombolas. Na ocasião, o juiz José Carlos do Vale Madeira, da 5ª Vara Federal do Maranhão, determinou que a direção do centro não poderia impedir que 47 quilombolas fizessem roças em áreas de onde foram expulsos para a instalação do centro. O conflito na região remonta à década de 1980, quando uma área onde viviam 312 famílias foi desapropriada para a construção da base. As famílias foram realojadas para 7 agrovilas concebidas por militares. Segundo Borges, a transferência descaracterizou o modo de organização social das comunidades, impondo-lhes condições completamente diferentes da vida no quilombo e semelhantes às de assentamentos de reforma agrária. O quilombola Nonato Masson, advogado do Centro de Cultura Negra do Maranhão,
diz que os quilombos de Alcântara viveram sem interferências externas de 1700 até o fim da década de 1970, quando o governo se moveu para construir o centro de lançamentos. Ele diz que, além da consulta sobre o uso do centro e a conclusão da titulação dos territórios, as comunidades exigem ser indenizadas pelos impactos do desalojamento nos anos 1980 que, segundo ele, representou a destruição de uma experiência positiva da diáspora africana num processo extremamente violento.